A mídia esportiva largou o aço depois dessa rodada péssima para o Flamengo. O Flamengo perdeu para o Bahia fora de casa e o Palmeiras venceu de virada o clássico contra o São Paulo após estar perdendo por 2-0. E o Palmeiras agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro com um jogo a menos em relação ao Flamengo. O Palmeiras pode estar abrindo até 3 pontos de distância para o Flamengo aí na liderança. Complicou, deu uma complicada no Flamengo e Denilson Show, Eric Faria e também o Felipe Melo largaram o aço no fechamento Sport TV, e eu vou deixar o crédito do vídeo aqui na descrição, o fechamento Sport TV, para ver o que eles falaram sobre essa rodada do Flamengo, sobre essa derrota do Mengão. Próximo do lance, acabou tendo a sua convicção, e na cabine do VAR o Wilbert, que foi lançado esse ano na Série A com mais frequência, 17ª partida, mas que deveria ter recomendado a revisão. Assim, nada justifica a não recomendação de revisão para um lance como esse, porque assim, é muito pênalti. Não foi pouco pênalti, não. Eu até participei da GTV e falei que foi um pênalti gigantesco. E é exatamente, eu não tenho outro adjetivo para qualificar uma entrada como essa. Apesar como vocês muito bem já falaram aqui, que o Alan não teve a intenção de fazer o pênalti, mas a regra não fala em intenção, a regra fala em imprudente. Ele acabou escorregando e com a imprudência, que de acordo com a regra, a falta de atenção, de precaução, ele foi um strike no Tapia, e com impacto tático absurdo, porque o Tapia ainda estava indo para poder tentar dominar a bola. Isso é muito pênalti, assim, nada justifica um árbitro da categoria do Ramon Abate não marcar em campo. E pior ainda, a falta de intervenção do VAR. Eu achei que É isso. Na sequência, uma bola ali, uma disputa no meio do campo, que o árbitro e o VAR pode ter levado em consideração aquele toque que ele teve na bola primeiro, mas ele não tem contato pleno. Ele só resvala na bola e ele vem com o pé acima da linha da bola. E essa entrada com a sola da chuteira, atingindo a canela do adversário, com a intensidade dessa falta, isso é jogo busco grave. Não importa o toque na bola Não importa o toque na bola. O toque na bola não exime o jogador de ter a responsabilidade na hora de novo a falta de critério. A gente está habituado a ver jogador expulso por muito menos. Sim, o Rigoni foi expulso no meio de semana. No meio de semana, numa entrada no Daverson. O gesto dele. Então o Bahia teve um impacto ali na parte de cima da tabela, né? O Palmeiras assume a liderança hoje, não era líder desde a 10ª rodada, e o Flamengo não perdia a liderança desde a 17ª, e esse jogo aí ajudou a mudar tudo. Ajudou a mudar tudo. Teve também, assim, não uma questão de arbitragem que a gente falou até agora, um bom descanso pro PC, mas as discussões condicionaram muito o jogo. Mesmo assim, em algum momento o Flamengo parecia ter um jogador a mais. 13 minutos o Flamengo perdeu o Danilo. E a jogada da expulsão do Danilo, me parece assim, o Danilo com toda a experiência que ele tem, ao longo da carreira que ele tem, ele tem uma leitura de time ali muito equivocada, ele acaba erguendo demais o pé, merecidamente a expulsão. Esse é o lance que a gente está mostrando agora. 13 minutos. Ele perde o tempo da bola, eu acho que se estivesse num momento melhor, ele poderia até chegar e saltar de cabeça, ter essa disputa de cabeça, mas ele chega tarde, levanta o pé acima da conta e acaba sendo expulso corretamente. O Bahia começa a ter mais bola, mais posse, começa a jogar melhor. Mas mesmo aí no segundo tempo a gente tem a expulsão do Arsenal, que entrou e acabou sendo expulso e condicionou ainda melhor, deixou o Bahia ainda mais confortável na partida, e foi uma vitória curta, né? Resultado curto que poderia ter sido muito melhor. O Flamengo assustou numa jogada lateral com o Léo Ortiz ali, tá ainda nesse 1-0. Defesaça do Ronaldo. E nesse lance que a gente está mostrando agora, o primeiro passo do Arrascaeta, é excelente, né? Desculpa, que passe, né? Que passe. Assim, na passada ele consegue dar um passe de esquerda que poucos conseguem fazer. E ali estava um jogador, nesse lance, um jogador a menos, e aí o Samuel Lino, que já tem um tempo que não joga bem, né? Ele faz esse gol aí, já daria uma outra cara pro jogo, né? Agora eu queria até perguntar para que vocês, defensores, Ramon, Felipe, para mim a ação do Danilo é a ação de quem sabe que na velocidade não vai ter condição. Ele precisa, porque se ele acompanha os jogadores, né, mas ele sabe que ele vai perder ali na velocidade para um garoto que começou a sua vida como titular do Bahia recentemente, que é o Thiago, e que está jogando bem, enfim, numa jogada que aproveita essa linha alta da defesa do Flamengo com bola longa, e aí o Danilo sente que ou ele mata o lance ali ou ele vai permitir que o Thiago vá na cara do goleiro. Assim, quando o meu último ano como jogador de futebol, o último ano, nós jogávamos com o Diniz, e o Diniz é assim também, gosta de linha alta. E muitas vezes, assim, era difícil tomar bola nas costas. E do meu lado tinha 365 anos, era eu e o Marcelo. E dificilmente tomávamos bola nas costas, porque nós sabíamos fazer a leitura, nós tínhamos experiência. Às vezes o Marcelo saía, não saía. Então, assim, ter experiência para fazer o quê? Diagonal. Corre em diagonal. Se você não sabe que você não vai chegar, ou você tá colado no cara para ganhar a bola ou para fazer uma falta, ou se você não sabe, se você não consegue pelo menos fazer a falta e puxar, dá a diagonal, corre para trás, faz diagonal. Pro gol, tu diz, né? Exatamente. Agora vem cá, com 2 a mais, né? Porque depois vai ter a expulsão do Alisson. O Bahia também não conseguia matar o jogo, né, cara? Aí o Flamengo teve oportunidade. Exato. Percebeu o Bahia com mais medo de tomar do que vontade de fazer. Cara, incrível, né? Depois do gol anulado, né? O Bahia até o gol anulado, ele estava controlando bem o jogo. Dali em diante parece que bateu. A gente tem que pontuar o chute do Nino também, né? O gol que ele perde no primeiro tempo ali, com a menos estava 0-0 ainda, né? E o da defesa do Ronaldo, né?
Defesaça do Talvez se fosse o passe do Samuel, que seria um passe do Samuelino, se é o Arrascaeta para finalizar, com certeza ele faria o gol que ele ia... E aí a expulsão... Durante o passe sai tão bom. Isso é difícil, é O verdade. Palacios ficou 10 minutos em campo. Ele entrou, já com a menos, levou um cartão amarelo bobo e depois levou esse daí. 10 minutos em campo. Ele tá perdendo um pouco no personagem, esse atleta, né? É um garoto muito jovem ainda, que não conquistou nada na carreira, sabe? Assim, precisa ter um pouquinho de cabeça no lugar. Ele já entrou já em divergências já com alguns atletas de renome no futebol, como por exemplo o Hulk. Então, no início, assim, tá tudo legal. Eu mesmo vim aqui e falei, eu queria ter um jogador como esse no meu time, mas como esse, não. Como esse, não. Eu vi até na rede social, tem que pensar, é um Felipe Melo, não. Eu com 19, 20 anos, 21 anos, eu não abri a boca pra falar. Sabe? Então, assim, eu acho que tá se perdendo o personagem, tem que demonstrar um pouquinho mais dentro de campo, jogar bola, mostrar dentro de campo, mostrar que é bom, mostrar que merece estar no Flamengo, um clube gigante como é o Flamengo. Olha o amarelo que ele toma. Exatamente. Olha o amarelo que ele Ele toma. tem uma, com o quarto árbitro. tem uma necessidade de ser o centro das atenções o tempo inteiro, de aparecer o tempo inteiro, para além do bom futebol que ele joga, porque ele sabe jogar. Ele tem personalidade, ele entra, ele tem qualidade, só que ele tá o tempo inteiro querendo se exibir pro mundo, pro jogo. Uma cotovelada. E na hora que ele toma o cartão amarelo, tem dois atletas que chegam nele. O Jorginho chega nele e fala, e o Bruno Henrique chega pra ele e fala, calma. É assim, não é à toa que o Felipe Luiz, ele ficou na geladeira um tempo, ele ficou um tempo sem jogar. Sim. Aí volta a jogar hoje, 11 minutos, ele é expulso dessa maneira. Você tem que colocar a cabeça no lugar, porque ainda não chegou, não conquistou nada, sabe? Assim, e é muito difícil chegar no profissional do Flamengo. Muito difícil você estar num elenco, fazer parte de um elenco como esse, estrelado como é o do Flamengo. O cara tá tendo a oportunidade de fazer isso. Realmente. O árbitro foi muito bem nesse lance, porque ele já de foi bem, imediato já tira o amarelo, já dá o vermelho. Merecido. Tanto o amarelo, o primeiro amarelo, quanto a expulsão foi merecida. As atitudes, né? Eu concordo com o Felipe, porque é um jogador novo ainda, mas tem uma diferença de você ter personalidade. Exatamente. Né? E ter esse Lembra um tipo pouco de o John Kennedy comportamento, nesse né? sentido? Que assim, às vezes tem um excesso de personalidade, o John Kennedy. Mas o John nunca foi assim, o John nunca foi de confusão com os outros. Mas toma cartões bons. Foi expulso numa final de Libertadores por tirar a camisa. Mas não foi por tirar a camisa, ele foi expulso porque ele foi na torcida. Isso, Ele subiu e foi na torcida, assim. Tirou a camisa e foi pra torcida. Já tinha, exatamente, tirou o amarelo e o amarelo e vermelho, exatamente. Mas eu vejo diferença entre, sabe, o menino chegou já arrumou confusão com quantos atletas ele já arrumou confusão, sabe? E ao invés de demonstrar até humildade. Eu lembro da minha juventude, quando eu subi assim, eu ficava quieto, eu mandava aquela boca, eu ficava quieto, pô. Sabe? Principalmente, imagina agora, jogando num elenco estrelado como é do Flamengo, ele tá tendo essa oportunidade porque ele tem qualidade, ele tem um potencial, mas ele tem que Ele é bom entender que, jogador calma, mesmo. é bom jogador. Ele é bom jogador mesmo. Aí vai acabar perdendo oportunidade por causa disso. O Flamengo deu uma queda de rendimento, né? Se você pegar o empate com o Vasco, a derrota pro Estudiantes, jogou bem 30 minutos contra o Corinthians, mas foi dominado no primeiro tempo contra um time inferior. Hoje perdeu do Bahia. Contra o Cruzeiro foi um jogo assim, eu acho que o Cruzeiro até jogou melhor, na maior parte do tempo, primeiro tempo. Então assim, aquele Flamengo que estava dominando todo mundo, ele tá num momento assim que eu acho que o Felipe vai ter que olhar para isso. E tem um detalhe, se a gente pegar esses últimos jogos que você citou aí, maioria deles tiraram a bola do Flamengo, né? Fizeram o Flamengo tentar jogar sem a bola. E aí esse correr atrás ou tentar recuperar essa bola, você acaba tirando a característica dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo todos ali, se você pegar, a qualidade técnica é o que mais tem esse time. Então assim, é um time que está acostumado a dominar o jogo, a controlar o jogo, a acelerar quando quer acelerar, diminuir quando querem diminuir. E aí quando você pega um adversário que consegue tirar essa bola, tirar o Flamengo da zona de conforto, vem esse desgaste físico, porque é muito mais difícil você correr atrás da bola do que você fazer essa construção com bola, né? Acho que o Flamengo tem sofrido bastante por causa dessa atitude que os adversários estão tendo com o Flamengo nessa altura do campeonato. Renan, sabe o que eu acho? Assim, eu sou um cara que, nos últimos tempos, como eu tenho elogiado o Flamengo, né? Falar que o Flamengo é o melhor futebol do Brasil, o melhor elenco da Sul-América juntamente com o Palmeiras, assim, como eu tenho elogiado o Felipe Luiz, falando do potencial do Felipe Luiz. Esse é o momento que o Flamengo, o torcedor, o time precisa do seu treinador. Esse é o momento. Esse é o momento que ele tem que fazer algo diferente. Sabe? Que é normal dos clubes, é normal dos times. Até o melhor time, ele passa por um momento, de repente, não muito bom. O Flamengo está nesse momento. Um momento de irregularidade. Mas ainda continua, tá na Libertadores, é um dos líderes do Campeonato Brasileiro ainda dá tempo, ainda vai brigar até o final, vai brigar. Então hoje o Felipe Luiz precisa entender que eu preciso tirar o coelho da cartola, eu preciso fazer alguma coisa diferente para fazer esse time voltar a funcionar, voltar a fazer o que estava fazendo há 3, 4 jogos atrás. Porque de fato, são quantos jogos aqui não vence? Não venceu o Vasco. Venceu o Corinthians domingo passado. Venceu o Corinthians, mas o primeiro tempo. O primeiro tempo foi bem ruim, aí empatou com o Cruzeiro, agora empata com o Bahia. Para um time, estavam com 5 pontos mais na frente, agora já veio o Palmeiras passar com um jogo a menos. Então, assim, precisa realmente fazer diferente, precisa fazer melhor, porque time ele tem, elenco ele tem, e mais do que isso, o Felipe Luiz, para mim, é um dos melhores treinadores que nós temos atual e tem potencial para fazer melhor. Domingo passado foi a vez de o Flamengo abrir vantagem, porque o Palmeiras perdia do Bahia.
e agora é a vez de o Palmeiras encostar forte, aliás, assumir a liderança, né, o que não acontecia desde a 10ª rodada. E os 2 próximos jogos do Flamengo são simplesmente pós-data FIFA, né? O Botafogo no Newton Santos e depois o confronto diretaço contra o Palmeiras no Maracanã. Os 2 próximos jogos. Mas eu queria falar também agora, o parabéns para esse Bahia, né? Vai pegar. Ganhou o Palmeiras lá, agora ganhou o Flamengo lá. O Bahia não tá de brincadeira. O Bahia ele tem o objetivo de chegar na Libertadores e vai brigar até o final pela Libertadores. E nós temos que realmente aplaudir o jogo do Bahia. Porque assim, os caras ganharam do Palmeiras, fizeram um bom jogo contra o Palmeiras. Os caras jogaram contra o Flamengo hoje, fizeram um bom jogo contra o Flamengo. Então, assim, igualaram contra duas potências que tem na Sul-América, né? Então, assim, realmente, eu elogio. A gente tava falando lá na nossa salinha, lá, né? Que o programa nosso começa já lá na salinha, né? A entrevista do Jorginho pós o jogo, o semblante do Felipe Luiz saindo do jogo. O Flamengo tem 3 derrotas no... 3 derrotas no campeonato. Santos, terceira hoje. Terceira derrota. Bahia. A gente tá falando de 26 rodadas, 25, 26, 27 rodadas. O Flamengo tem 3 derrotas. Aí você vê o semblante e a declaração do Jorginho, o semblante do Felipe Luiz, parece que tá tudo errado. Tamanha é... DNA de vitória, vencedor. Tamanha é essa vontade, né, de você tá ganhando. O cara que tá acostumado a ganhar... Isso é ótimo. O cara o Flamengo fica incomodado. 26 jogos e pro Palmeiras 25, né? O Palmeiras tem 25 jogos, Flamengo tem 26, Cruzeiro tem 27. É impressionante, 3 derrotas. E aí você vê a declaração do Jorginho, me chamou a atenção, que ele falou de uma forma como se parecia terra arrasada, assim, pro Flamengo, né? Aí o Palmeiras, no sábado, enfrenta o Juventude. Favoritíssimo. Ou seja, o Palmeiras pode abrir vantagem. Embora desfalcadíssimo, né? O que você achou das falas do fechamento do Sport TV? Vai deixando sua opinião nos comentários, também já vai se inscrevendo aqui no Fla Forte News para você não perder os próximos vídeos. Você é inscrito aqui no Fla Forte News, você acompanha tudo o que acontece em primeira mão do Flamengo. Infelizmente, o resultado péssimo do Flamengo. O Flamengo vê a liderança escapar entre os dedos. Assim porque o Flamengo agora e o Palmeiras têm o mesmo número de pontos. O Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais. E o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, que vai cumprir esse jogo contra o Juventude sábado na data FIFA, contra o Juventude em casa. A probabilidade do Palmeiras abrir 3 pontos de diferença do Flamengo é grande e o Flamengo vai ter que decidir no tudo ou nada após a data FIFA contra o Palmeiras no Maracanã. Confronto direto. O Flamengo tem que vencer para poder, enfim, tirar esses 3 pontos e igualar ali no número de pontos e torcer para o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro. O Palmeiras perder ponto e o Flamengo assumir liderança. Complicou para o Flamengo, mas ainda dá. Deixe sua opinião nos comentários. Claro, tá com o dedo no like para ajudar o trabalho.